Santa Ceia do Senhor. Você já deve ter participado de várias sessões religiosas dentro de uma abadia, a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. E nessa Ceia do Senhor lhe foi servido o pão e o suco de uva, o mais tradicional. Você tomou desse suco de uva, comeu desse pão e se sentiu uma pessoa leve, missão, aquela sensação de missão cumprida. Houve momentos na sua vida que você não pôde participar da ceia, porque você estava com algum pecado e naquele sermão o líder informou que quem tomasse a Santa Ceia em pecado poderia acarretar vários problemas para a sua vida. Mas se nós pegarmos a Bíblia e abri-la nas passagens que fala da ceia que foi realizada pelo nosso Salvador, teremos ali vários detalhes importantes que muitas vezes nos deixam passar desapercebidos e acabamos acreditando no cenário que nos apresentam dentro da religião. Na verdade, o pão e o suco de uva, ou vinho, ou cálice, foram a ceia dentro da história que nós lemos na Bíblia. Se pararmos para analisar essas passagens com muito cuidado, veremos que uma informação importante não confirma e não aceita que a ceia era o pão e o cálice. Pelo contrário, o texto diz: e depois de terem ceado, ele tomou o pão e da mesma forma o cálice. Então, se o pão e o cálice foram servidos depois de terem ceado, então aquele pão e o cálice não eram elementos da ceia. E nós temos a informação dessa ceia mais lá atrás, mostrando que a ceia era a Páscoa. E a Páscoa foi um animal assado. E esse tipo de evento era feito no livro de Êxodo, quando os hebreus saíram de dentro do Egito por mão forte, através de Moisés, mas na última noite no Egito, o anjo da morte passaria e mataria os primogênitos dos filhos dos pais de famílias dentro do Egito. Mas ao povo hebreu, esse episódio macabro e sanguinário não aconteceria, porque além deles matarem o animal, eles ungiriam nos umbrais de suas portas com sangue, para que quando o anjo da noite passasse, o anjo da morte, não matasse seus filhos primogênitos também. Então, esta ceia que o nosso Salvador Yahushua participa, a ceia foi um animal e não o pão e o cálice. Um outro ponto importante é quem estava participando desta ceia. O povo existia, discípulos tinham vários, mas somente os 12 apóstolos participam desta ceia com o nosso Salvador. Um outro ponto, aonde foi realizada essa ceia? Não foi realizado dentro de nenhum templo religioso ou qualquer outra repartição das 12 tribos. Lembrando que o templo de Salomão estava de pé e nem lá foi realizado esta ceia para servir de modelo de que você tem que buscar um lugar para cear a ceia do Senhor. Mas ela foi feita na casa de um desconhecido. Não foi em cima do monte e muito menos dentro de um templo que já existia. Um outro ponto muito importante
é que o Salvador diz que ele não voltaria mais a beber do suco dessa vide, ou seja, só quem beberia seriam os apóstolos até que ele viesse, porque ele estaria morto e ele viria na ressurreição, e ele já veio na ressurreição, e é desta vinda da ressurreição que a história ligada à ceia está se referindo, e não a sua vinda futura depois do terremoto. Então são informações que, se nós não lemos as Escrituras conforme a ordenança do Salvador, e a ordenança dele foi: o povo erra por não examinar as Escrituras. Então, se o povo continuar desobedecendo ao Criador e não examinar as Escrituras, qualquer pessoa que as usá-las estarão nos confundindo, nos enganando e formando paradigmas de escravidão mental, para que nós venhamos a abrir o nosso coração ao invés de guardá-lo e fechar os nossos olhos ao invés de vigiar. O nosso Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Aquela mulher que estava ali diante do poço de Jacó, ela mesma pergunta: mestre, aonde temos que adorar o nosso Pai? Os nossos pais dizem que é lá nos montes. Vocês dizem que é em Jerusalém, que é onde está o templo. O Salvador simplesmente vira para aquela mulher e diga: olha, mulher, chegará a hora, e já chegou, em que os meus verdadeiros adoradores, se existem os verdadeiros, existem os falsos, me adorarão em espírito e em verdade, e não em igrejas de pedra, religião ou qualquer outra repartição. Eu sou Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e você é muito bem-vindo aqui.